Juventude à Conversa, todos os meses na Alto Minho FM. Juventude à Conversa, os jovens revelação do Conselho na primeira pessoa. Um programa com o apoio do Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um podcast Juventude à Conversa, aqui na antena da Alto Minho FM e, claro, também através das plataformas digitais. Estamos de regresso mais um mês e mais um convidado. Este podcast que é uma oferta do município de Viana do Castelo, no âmbito do seu Gabinete de Juventude e, claro, também aqui com a parceria da Rádio Alto Minho. Hoje temos como nosso convidado Adriel Filipe. Olá, Adriel, muito bem-vindo. Adriel, personalidade já bem conhecida aqui na cidade de Viana do Castelo, até porque faz parte de uma companhia de teatro da cidade, naturalmente, o Centro Dramático de Viana, e já por cá também há alguns anos, não é assim? Sim, já trabalho na companhia desde 2014, por isso já lá vão 7 anos. Eu não sou muito bom em matemática. Mas... Pois, sim, vai fazer 8 anos, em janeiro de 2022, por isso já são alguns Já aninhos. são alguns anos. Sim. Já é uma ligação também à cidade grande. Tu que nasceste no Brasil, tens 27 anos, mas nasceste no Brasil. És oriundo de onde? Exatamente, eu sou de Minas Gerais. E já que estás em Portugal desde... Já estou desde 2009, por isso... Como é que foi essa viagem? Matemática outra vez, por isso... Isso serão por volta de 12 anos que estou em Viana. Como é que foi essa travessia para Portugal e porquê Portugal? Foi muito simples. A minha mãe casou, veio para Viana do Castelo, em 2007, talvez, e em 2009 vim ter com ela. Basicamente, estou até hoje. Foi natural, portanto. Exatamente, sim. Fez parte. Sim. Já fizeste aqui também o teu percurso académico, de alguma forma, não é? Sim. E foi aqui que te formaste também nesta área do teatro, certo? Sim, a minha formação não é em teatro, especificamente, é em animação sociocultural, mas lá está, toda a minha formação dirigi um bocadinho para a área do teatro, mesmo a minha PAP, ou aplicar as técnicas de teatro na animação sociocultural. Uhum. E foi assim que eu comecei a trabalhar no teatro. E começaste muito bem, já tens aqui uma vasta carreira no teatro em Viana do Castelo. Tu que começas como amador em 2010. Exatamente, sim. Cheguei a Portugal em 2009, conheci um grupo de teatro amador, que era em Santa Marta, chamava-se Parnassos, que era dirigido pela Silvia Lima, que é uma bailarina que está cá em Viana. E depois, em 2014, estive sempre neste grupo, de 2010 até 2014, e foi quando fui convidado para fazer um espetáculo infantil no Teatro do Noroeste, que supostamente seria só 1 mês e meio. Pronto, e já lá vão 8 anos que estou aqui. Isto passa tudo muito a correr, mas sim. Tenho a certeza que nestes anos todos de teatro já fizeste cá mais do que uma família, não é? Portanto, sim. Os teus relacionamentos, no fundo, o teatro é mesmo isso, acaba por ser uma família, não é? Sim. Os teus relacionamentos com o Centro Dramático de Viana começaram bem cedo e nunca mais lá saíste, não é? Basicamente. Pois não, nós começamos, quando comecei a trabalhar foi em 2014, éramos muito poucos, porque a companhia atravessava uma fase má financeiramente, e depois, ou seja, a nossa ligação é muito forte. Claro, a companhia depois foi crescendo, não é? Fomos tendo mais pessoas e mantemos essa ligação, e depois não só, a ligação também com o público, com os projetos que nós temos com a comunidade, serviço educativo, também há uma ligação muito forte com as pessoas externas, vamos dizer assim, da companhia, mas de certa parte também são parte dessa família. E passamos muito tempo juntos, por isso aquilo é como se fosse uma família mesmo. Olha, mas diz-me uma coisa, como é que tudo isto começa? Ou seja, porque é que decidiste dedicar às artes cênicas, sendo que a tua formação, como disseste, era de animador sociocultural, que não está longe daquilo que é efetivamente a representação, ou aliás faz parte da formação enquanto ator. De onde é que vem este teu gosto pela área da representação? É estranho porque eu não queria ir para teatro, ou nunca pensei em ir para teatro ou ser ator ou qualquer que seja. Eu quando era criança queria ir para o circo. Ou seja, eu já cheguei a ter malas à porta para eu fugir com o circo, porque eu sabia que o circo ia embora naquele dia e eu queria fugir com o circo. Pronto, cheguei à porta do circo, ele já tinha ido embora, já não pude ir com ele. Quando cheguei em Portugal, em 2009, ou seja, precisava de estudar, não é?
E lembro, muito perto daqui, havia um outdoor, um cartaz com os cursos. E havia um curso de animação sociocultural em Monserrate, em que me chamou a atenção. Fui a Monserrate, inscrevi-me e adorei estar lá naquele curso com os professores, aprendi muito. E foi depois muito natural. Em 2011 fiz uma participação num espetáculo do Teatro do Noroeste. Tudo isso também pelo meu trabalho na escola. Eu tinha havia os saraus, acho eu, na escola, e havia um personagem que era um palhaço que eu tinha criado para apresentar neste sarau. E depois fui convidado para a companhia para fazer este palhaço num espetáculo que eles estavam a ensaiar. Ou seja, fiz essa participação, conheci as pessoas todas, houve essa certa ligação. Depois, em 2014, fui convidado, lá está, para fazer um espetáculo para a infância, também um bocadinho a ver com o meu curso de animação sociocultural, que trabalhava muito com crianças, que era o João e o Pé de Feijão. Fiz esse espetáculo, lá está, ia durar 1 mês e meio, que era o tempo de ensaios e de espetáculo. E fui ficando, fui conhecendo mais pessoas, fui tendo mais formação, não é? Que em contexto de trabalho também se aprende muito. E foi tudo muito natural. Foi uma carreira assente naquilo que é o trabalho do dia a dia, não é? Pelo menos até hoje. Sim. Eu digo sempre que é tudo muito natural. Para mim acontece muito. É a única vez que entreguei currículos na minha vida para trabalhar, nunca fui chamado. Por isso, aconteceu tudo muito de forma natural. Mas tu ainda és muito jovem, sou. 27 anos, Sim, portanto sim, estás a começar a tua vida. Seguramente queres fazer ainda muito mais ligado a esta área. Hoje já estás um bocadinho mais enraizado no teatro, portanto, não sendo a tua primeira opção aqui há uns anos atrás, hoje é efetivamente a tua vida. A minha pergunta para ti é: queres ficar por aqui? Que objetivos é que tu tens? Já te vou perguntar um bocadinho do que é que mais gostaste até ao momento, mas okay. Para onde é que queres ir dentro desta área? Olha, claro, nós temos sempre sonhos, não é? Ou queremos sempre avançar, mas eu não penso muito nisso. Eu vivo muito mais o presente. Por isso, neste momento, eu estou muito bem onde estou, a trabalhar, e também em Viana. Ainda há pouco falava sobre isso, ou seja, em 2009 cheguei a Viana do Castelo e cá estou até hoje. E não pretendo sair de Viana, porque... Foi uma paixão à primeira vista. Sim. É uma cidade que eu adoro. Por ser mais pequenina, não é que seja uma cidade demasiado pequena, mas é mais pequenina, mais tranquila. Temos tudo perto. E conseguimos ter uma paz ou uma calma que não encontramos em Lisboa ou noutras cidades, pelo menos do meu ponto de vista. Portanto, sair de Viana não está nos teus horizontes? Não, a não ser que tenha mesmo que ser, mas pronto, para já não penso muito nisso. A não ser que depois a companhia também não me queira muito e me mande embora, mas pretendo ficar, ou seja, não penso muito nisso. Para olha, já, pelo menos. E como é que tu vives esta tua vida de ator? Ator e produtor, porque não és apenas ator, também já produzes os teus próprios conteúdos e já os trouxeste a cena aqui em Viana do Castelo. E não só, porque há pouco falaste bem, a companhia tem uma ligação com a cidade através de espetáculos que apresenta, o Centro Dramático através obviamente da nossa sala maior, que é a sala do Teatro Municipal Sá de Miranda, mas depois também tem uma série de projetos ligados à educação, que te permitem também estar em contacto com aqueles que tu mais gostas, que são os mais pequeninos, não é? Sim. Olha, como é que tu... curiosidade, como é que tu constróis os teus personagens? E já tens muitos nesta já comprida carreira. Como é que tu constróis os teus personagens? Como é que tu te inspiras para representar um determinado papel? De onde é que vem essa capacidade, também ao mesmo tempo, de decorar páginas e páginas e páginas e páginas, que ao comum dos mortais é extremamente difícil? Sim. Ou seja, claro que nenhuma personagem no primeiro dia de ensaio já tem a sua personalidade ou já tem as suas ideias fixas. É um trabalho que vamos construindo durante o tempo que estamos a ensaiar, mas eu acho que não só eu, mas todos os meus colegas, não só de Viana, ou todos os atores, vão buscar também muitas experiências, muitas memórias, muita observação. Ou seja, há muitos deles que tiramos tiques ou pequenos detalhes de pessoas que podemos conhecer. Por exemplo, um que eu fiz que eu acho que era exatamente o João e o Pé de Feijão, que eu era uma criança. Então eu tenho um irmão muito novo
Então eu fui buscar muitos trejeitos do meu irmão, que era uma criança, lá está, para fazer a minha personagem. A minha mãe chegou a uma altura a ver o espetáculo e disse: fazes coisas que é o teu irmão que faz. Ou seja, tem a ver muito com a observação. Sobre decorar as páginas, para mim é fácil. Ou seja, é um dom natural, não é? Acaba por ser um dom natural. Nós, claro, ensaiamos em média, vamos supor, 1 mês e meio para apresentar um espetáculo. E são 8 horas por dia, 5 dias por semana. Sempre a dizer aquele texto. Por isso, ele já entra de forma natural. Depois conseguimos não estar a pensar no texto, e sim em outras coisas, mas... E ele já sai naturalmente. Porque mas como é que é o teu processo de bater texto, permite-me a expressão? Sim. Como é que funciona esse processo? Na medida em que tu tens que idealizar primeiro o personagem, interiorizá-lo, e depois não falhar muito, pelo menos com as deixas, não é? Para quem vem a seguir. Eu faço ao contrário, eu decoro primeiro o que tenho para decorar, e depois sim vou pensar dentro daquele texto, daquilo que ele diz, como é que posso moldar, não é? De certa forma. Para mim, eu decoro muito facilmente texto. Ou seja, antes eu lia vezes sem conta, sempre a repetir para aquilo entrar como se fosse uma música. Agora eu uso muito pouco nos primeiros dias. Sim, preciso, não é? Que tenho claro. Que estar com o texto. Mas depois vai entrando naturalmente e vai... claro, vou-me enganando em coisas, mas voltamos atrás, corrigimos. Para que ele entre de forma natural, para que depois eu não tenha que pensar que estou-me a enganar no texto ou que tenho que dizer aquilo. Claro que temos que saber isso tudo, não é? Que deixas ou determinados momentos que são importantes. Muita gente pensa que aquilo pode ser de improviso, mas não. Dizemos aquilo sempre, as frases direitinhas, ou às vezes pode correr um bocadinho mal, mas também temos a capacidade de improvisar. Depois também é importante que do outro lado, com quem contracenas, te dê a deixa certa, não é? Isso tem muito a ver com confiança, lá está, tipo, de estarmos à vontade um com o outro, ou se o meu colega tiver uma branca, se estiver perdido no texto, conseguirmos ajudá-lo e ele também a mim, pronto. Ou seja, as coisas acontecem de forma muito, muito genuína e muito, muito, muito simples. Alguns. O que é para ti o melhor da tua profissão? Arrisco a dizer, o público? Sim. Nós trabalhamos numa sala fantástica, não é? Arrisco-me a dizer que se não é a mais bonita, é uma das mais bonitas do país. E quando estamos em palco e conseguimos no fim do espetáculo ver o público aplaudir, se estiverem a aplaudir de pé, por exemplo, aquela imagem final do público a aplaudir de pé com aquela sala fantástica é um sentimento de realização ou é prazeroso. Pronto, e esta imagem é muito está sempre presente quando fazemos o espetáculo, porque tivemos o exemplo da pandemia, que não tivemos público na sala. Eu ia pegar exatamente por aí, na medida em que vimos de uma pandemia em que vocês estiveram extremamente limitados naquilo que é a vossa atividade, como a grande maioria das pessoas, mas naquilo que é a apresentação dos vossos espetáculos com público, porque depois houve também momentos em que foi possível vê-los através do streaming, mas não é efetivamente a mesma coisa. Nem para o público, nem para como é que foi para vocês prepararem esses espetáculos, por exemplo, nessa altura, sabendo que não iriam estar ali a olhar para aquela plateia ou seja, não iriam conseguir ter o feedback imediato daquilo que foi o vosso trabalho e o vosso desempenho? Eu por acaso, eu tive a sorte eu acho que eu não entrei em nenhum espetáculo que tenha sido feito em streaming. O primeiro foi em março de 2020, 2019, que foi o início da pandemia, que foi que era o Gato Malhado. O Gato Malhado, ele estreou, fez 2 sessões e depois veio o confinamento. E tivemos que suspender. E houve uma sessão que foi feita, que os atores estiveram em palco, com as câmaras todas, e que foi transmitida para a internet. E foi uma sensação muito estranha, porque acabou o espetáculo e é um silêncio, a não ser do técnico a dizer: estamos fora do ar. E é tipo uma sensação muito estranha, primeiro de não receber o feedback do público.
Porque os atores vivem dos aplausos. Sim, senão fazemos teatro também, porque o teatro tinha uma ligação muito, muito próxima com as pessoas. E de repente estamos a fazer aquilo sem pessoas. É muito estranho. Depois, em janeiro deste ano, criamos um espetáculo de propósito para o online, ou seja, foi o Palhaço Verde, que ele foi todo idealizado para câmaras, mas que não deixou de ser estranho na mesma, porque apesar deles ter sido criado para câmaras, faltava qualquer teatro, coisa. Lá está, faltava sempre qualquer coisa. O que é que tu gostas mais de representar? Comédia, drama? Qual é o teu principal género? Nós trabalhamos muito com o Fernando Gomes, e acho que eu entrei, desde 2014, entrei em todos os espetáculos que ele ensinou cá em Viana, não só para o público geral, como também para a infância. Eu adoro trabalhar com ele, porque nós nos divertimos imenso, não só durante os espetáculos, também durante o processo. Ou seja, é fantástico. Eu gosto muito do não digo que só queira fazer espetáculos do Fernando. Por mim eu faria, porque adoro o Fernando e adoro os espetáculos dele. E depois temos, acho que cada um é próprio. Ou seja, não identifico um estilo específico, porque cada um deles traz-nos coisas boas. E um deles tem experiências mais fortes, outras mais leves, mas todos eles, de certa forma, ajudam-nos em alguma coisa. E sentes-te à vontade em qualquer género? És adaptável? Alguns mais uma pessoa fica mais nervosa que outros, mas sim, nós estivemos com o primeiro que eu fiz, acho eu, fora da comédia, ou fora da comédia musical do Fernando. Se não me engano, foi com a encenação do Guilherme Moeras, que chamava-se As Pequenas Peças Desoladas. E que eram textos, pequenos textos, que eram muito fortes. Ou seja, nós tínhamos que trabalhar muitas imagens que não eram assim tão boas, não é? Mas que tínhamos que trabalhar e que mexe um bocadinho. Isso, e também outro espetáculo que fizemos foi Os Imigrantes, que também foi outra experiência, que nós lidamos mesmo com pessoas... com refugiados ou com pessoas que estiveram nos campos de acolhimento dos refugiados, e essas histórias mexeram bastante. Porque se vive intensamente cada personagem, intensamente cada história. Eu lembro quando o espetáculo dos Imigrantes estreou, no fim tivemos uma conversa com o público e eu não fazia nada a não ser estar sentado de cabeça para baixo a chorar, porque aquilo mexeu com todas as pessoas do elenco. E hoje temos ligação com essas pessoas, que é fantástico, e vemos que essas pessoas ultrapassaram as dificuldades e que estão melhores na vida, e também é uma sensação muito boa. Pois, porque o teatro também tem essa vertente de lado social, não é? Sim, de contribuir para a melhoria do estado emocional e cultural da sociedade onde está inserido. Ia-te perguntar, relativamente a este lado de ator, mas também de produtor, o que é que gostavas de vir a produzir um dia? Tens projetos próprios nessa área em concreto? Assim, eu como produtor da companhia não são projetos próprios. Ou seja, nós temos um calendário com projetos. Ou seja, o meu papel como produtor executivo é de fazer com que aquilo aconteça, basicamente. Ou seja, planificações, horários, se está tudo pronto, público, ou seja, há não é uma rede, mas tipo uma data de pessoas também que estão a trabalhar, em que eu possa ter que organizar essas pessoas para que naquele momento específico tudo a magia aconteça. Tudo Exatamente. Mas esperas vir a ensinar alguma peça tua? Tens essa ambição? Sonhas com isso? Pensas nisso? Já pensei, para já não penso tanto, porque lá está, voltando atrás, um dia de cada vez. Mas por que não? Talvez. Eu acho que eu preciso ainda de trabalhar muito e de evoluir muito na área para eu conseguir fazer, porque admiro muito quem o faça, porque não é nada fácil. E lá está, ou seja, eu tenho muito que aprender, não só como ator, como produtor ou como qualquer outra coisa que eu faça na vida, porque acho que, sei lá, um ator, mesmo que chegue aos 80 anos, não pode dizer que é um bom ator, ainda, acho eu. Porque lá está,
Nunca chegamos a um objeto perfeito, ainda acho que nunca E estamos se chega. sempre a aprender. Exatamente, naturalmente. sim. Olha, reta final desta nossa conversa, porque o nosso tempo também Já não está. é ilimitado, isto passa num instantinho. Mas para te fazer mais 2 ou 3 questões, estas um bocadinho mais pessoais, ou pelo menos da forma como tu lidas com a tua vida pessoal e com o lado profissional, em 2 vertentes. Uma, a vertente de que o facto de seres ator, o facto de estás ligado ao CDV há muitos anos e, portanto, apresentar espetáculos em Viana há muitos anos. Como é que tu lidas com quando as pessoas te reconhecem de alguma forma, porque isso acontece naturalmente? Como é que tu lidas com essas pessoas no dia-a-dia, fora do teu ambiente de trabalho, para além do trabalho? Porque eu sei que muitas vezes vocês terminam as vossas peças e vão conversar com as pessoas, e isso é obviamente fantástico para vocês, mas depois no dia-a-dia, na vida comum do Adriel, e depois também como é que fazes a tua vida no teu dia-a-dia, ou seja, como é que tu concilias o teu trabalho com os teus hobbies, com aquilo que gostas de fazer, sendo que o teatro, tenho certeza, não é única e exclusivamente uma atividade que acontece dentro de 4 paredes, muito pelo contrário, acontece fora de horas, à noite, de manhã, em qualquer altura tu estás a trabalhar para aquilo que estás a fazer. Eu sou uma pessoa muito distraída, então eu posso ir na rua, ainda por cima agora com as máscaras e coisas, então não conheço ninguém. Eu posso ir pela rua e há pessoas que falam comigo. Algumas não se identificam logo como se tivessem ido ver o espetáculo tal. Então começam a falar de forma natural comigo, e às vezes custa-me tentar perceber que se calhar eu conheço aquela pessoa e não faço ideia de onde é que a conheço. Claro, depois consigo perceber que foram ver espetáculos ou porque as pessoas me dão os parabéns. Ainda ontem estava a ir para casa e havia um grupo de 3 pessoas que vieram-me dar os parabéns e estivemos ali a conversar. Por isso é muito bom este lado também que as pessoas reconheçam que estamos a fazer um bom trabalho. Principalmente o que acontece mais vezes com as crianças, quando apresentamos espetáculos infantis, principalmente os espetáculos do Fernando, que são espetáculos que muitas crianças vão assistir e personagens que ficam muito na cabeça das crianças. E elas depois são extremamente genuínas também na forma como manifestam. Não é? Exatamente, sim. Os espetáculos para a infância, sabes se aquilo correu bem ou mal. Instantaneamente. São as crianças. Se correu mal, elas não querem saber de ti e está feito. Se correu bem também é fantástico. E muitas crianças às vezes vêm a correr para abraçar ou para dizer um olá, ou os próprios pais. Às vezes dizem aos filhos: olha filho, aquele é o gato das botas. E às vezes podemos estar em situações que não são tão agradáveis para um gato das botas, para as crianças, mas pronto, uma pessoa lá consegue. Depois a vida pessoal, nós parece que não, mas trabalhamos muitas horas, ou estamos muito tempo envolvidos uns com os outros. Então eu tento, agora já consigo desligar-me um bocadinho, separar o que é vida pessoal da vida profissional. Antes, se calhar, também era muito mais novo e não conseguia fazer tanto. Mas claro, ainda hoje é convidam-me para jantar. Não posso, tenho um ensaio. Ou não posso, porque estou a trabalhar. Eu chego a casa, não falo tento evitar falar de trabalho. Apesar de não ser um trabalho daqueles em que consome a cabeça uma pessoa e que não quero falar sobre isso. Não, porque eu adoro o meu trabalho e acontece coisas muito, muito interessantes para depois partilhar com quem Mas é uma quem está questão na minha de vida preservação do ambiente de casa em função do trabalho. Acho que sim. Porque a minha questão é um bocadinho esta: um ator tem mesmo muito trabalho dentro de portas e fora de portas, não é? Porque nunca se consegue enquanto está numa peça. Para dormir é horrível. Pois é isso. Porque desligar, como é que se desliga? Sim. Ou seja, chego no fim do ensaio, sei lá, 6:30 da tarde, vou para casa, pronto, faço as minhas tarefas de casa, janto, estou no sofá, assistir um filme. Mas depois, aquele momento em ir para a cama, é sempre ou estou a pensar no texto todo, ou estou a pensar no que é que correu mal naquele dia, o que é que amanhã posso fazer. Os sonhos é uma coisa muito estranha, não consigo explicar, porque estamos constantemente a sonhar com tudo. Com o trabalho. Sim, e é sempre pesadelos, porque é ou entramos sem sapatos em cena, ou esquecemos do texto. Então às vezes é um pânico, assim, um miudinho que acontece cá dentro por essas coisas, mas que rimos-nos disso, porque é uma coisa que nos acontece naturalmente, acontece a toda a gente, que não conseguimos explicar, mas que vivemos bem com isso. Olha, uma última questão.
e esta é um bocadinho mais provocadora, na medida em que às vezes os atores obviamente são aclamadíssimos pelo público e sobretudo quando fazem excelentes trabalhos, às vezes fazem excelentes trabalhos e não têm o devido reconhecimento porque tecnicamente as pessoas também não estão preparadas para receber ou para criticar a esse nível o trabalho do ator, ou porque o papel tem menos exposição. Mas a questão é, um bom ator, ou diz-se que um bom ator é também uma pessoa que emocionalmente tem que ter um conjunto de ferramentas enfim, que lhe permitam fazer esse papel. E muitas vezes também são vistos pelo lado negativo, que são, e agora desculpa a provocação, não vou dizer disfuncionais emocionalmente, mas com alguns desequilíbrios. Isso é verdade? Ou é mentira? Eu não sei, eu se calhar posso ser desequilibrado, mas não sei. Não, claro. Quando eu falo desequilíbrios, não é no sentido de serem desequilibrados mentalmente ou algo do género, mas que de facto tem que ter algumas quebras, alguns condicionalismos emocionais e alguma loucura, obviamente. Não, claro que sim. Há determinados papéis ou determinados géneros que exigem muito mais de ti mentalmente, como os imigrantes que eu falei, ou as pequenas peças, que têm referências que podem nos perturbar a nós mais facilmente. Agora, também existem técnicas. Ou seja, sei lá, se uma pessoa tem que fazer tem que entrar em palco cansado, não preciso de subir e descer as escadas 20 vezes para chegar ali e estar cansado, até porque depois eu vou estar mesmo cansado e não consigo dizer o texto. Ou seja, há técnicas para eu fazer isso, da mesma forma que há técnicas para essas partes mais emocionais ou mais mentais. Não significa que não podemos explorar esse lado. Mas acho que sim. Acho que temos todos um quê de loucura. Para estarmos nessa profissão só podemos ser loucos. Não, mas é uma loucura saudável na maioria das vezes. Sim, isso claro que sim. Sem dúvida. Adriel, foi um prazer ter-te aqui. Havia muitas mais perguntas para fazermos. Obviamente o nosso tempo não é ilimitado e já ultrapassamos largamente aquilo que são os 15 minutos previstos para esta conversa. Não, mas a conversa é agradável e também fomos, obviamente, estendendo-a aqui. Mas de qualquer das formas fica aqui a promessa de voltarmos a conversar numa próxima oportunidade e continuarmos a conhecer o teu trabalho, o trabalho também neste caso do Centro Dramático de Viana, que regularmente aqui também está nos estúdios para apresentar as diversas produções. Dar-te os parabéns, acima de tudo, por manter essa matriz vianense dentro de ti, alguém que não nasceu em Viana, mas que leva sempre Viana no coração e que vive Viana, dá para perceber através das tuas palavras, e obviamente parabéns pelo teu trabalho, esperando continuar a ter sempre boas notícias tuas e continuas a fazer uma ótima carreira e a brindar os vianenses com um excelente trabalho. Espero que gostem das próximas produções e de tudo aquilo que eu ou a companhia tem para oferecer aos vianenses. Muito obrigado, Adriel, e até breve. Adriel Filipe, o nosso convidado deste mês no podcast Juventude à Conversa, um podcast promovido pela Rádio Alto Minho em parceria com o Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de Viana do Castelo, em que visa, obviamente, dar a conhecer os jovens do nosso concelho que se destacam nas mais variadíssimas áreas. Hoje falamos de teatro de representação, mas poderíamos falar de uma qualquer outra situação, dado que os atores são mesmo isso, pessoas que conseguem transformar-se nos mais diversos papéis. Fica aqui a promessa de voltarmos no próximo mês com novos convidados e seguramente com mais motivos de exemplo e do orgulho vianense. Até breve. Juventude à Conversa, todos os meses na Alto Minho FM. Juventude à Conversa, os jovens revelação do concelho na primeira pessoa. Um programa com o apoio do Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de Viana do Castelo.